Olá, boa noite a todos, companheiros de Ideal Espírita. Sejam todos bem-vindos para mais uma reunião virtual do nosso GAE, que hoje tem a grata satisfação de receber mais uma vez esse querido amigo do meu coração, Armando Menezes, que promete trazer uma palestra cheia de reflexão para a gente, hein? Então não percam, ficam aí até o final. Coloque sua pergunta no chat que depois ele irá responder. Sem mais delongas, não vamos demorar muito tempo. Vamos dar início à nossa reunião, então eu passo a palavra para minha companheira Marta Caldas. Boa noite, Armando. Boa noite, Marta. Boa noite, Josi. Boa noite, Armando. Boa noite, pessoal. Vocês que estão do outro lado da telinha, assistindo a gente e prestigiando. Vamos dar início à nossa atividade lendo a página do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A mensagem de número 99. Persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação. Lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las. Na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem de todas as vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim, a desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos de novo no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípite no centro de todas as mais caras esperanças e, se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pelas sombras de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Então, meus irmãos, dessa forma, vamos elevar os nossos pensamentos em preces ao Mestre Jesus, que conosco está em todos os instantes de nossas vidas, bastando que para isso abramos o nosso coração, abramos a nossa mente para aceitarmos a tua luz, que emana de ti, para que possamos caminhar, mesmo com os joelhos desconjuntados, jamais parar diante do caminho que se desdobra à nossa frente. Força, fé, coragem, é isso que tem que estar conosco, nossas mentes, durante toda a nossa jornada reencarnatória. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que ilumine ao nosso irmão na noite de hoje. Bem, meus amigos, na noite de hoje, como o Jossi já falou, temos a presença do nosso querido amigo Armando Menezes, que retorna a Aracaju, dessa vez no YouTube, né? Para nos trazer
uma mensagem que nos levará a uma profunda reflexão. Como sempre, suas mensagens, suas palestras são muito importantes e todos nós, quando ele vai embora, ficamos já perguntando quando é que ele volta, né? Esse jovem, digamos assim, de Curitiba, está aqui conosco, lá do sul do país, vem até nós através desse sistema maravilhoso que a tecnologia nos proporciona. E que na noite de hoje, Armando, você sabe que você é muito bem-vindo, a casa é sua, o GAE está de braços abertos sempre para você e que você possa, na noite de hoje, ser iluminado e nos trazer a sua mensagem de amor. Muito obrigado, querida amiga Marta, querida amiga Jo. É uma alegria imensa estar aqui com vocês novamente, né? Está em Aracaju, se nós não estamos presencialmente, mas nós estamos de coração, né? Com essa bênção que é a rede que nos proporciona essa aproximação virtual, mas verdadeira, né? Porque os nossos corações se unem dessa forma, né? Não são apenas as nossas imagens, as nossas palavras, que na verdade nem são nossas, né? Mas é uma tradução, né, das palavras do Cristo, é o que nós sempre pretendemos fazer, sermos usados, né, sermos utilizados pelos benfeitores espirituais, pelos prepostos do Cristo, para que nós possamos levar, então, a sua palavra, né, até os nossos irmãos que nos escutam. É uma alegria estarmos aqui em Curitiba, em Aracaju ao mesmo tempo, e para todos aqueles que nos ouvem, nós estamos hoje fazendo a reunião de dois grupos muito especiais, né, que é do GAEC aí em Aracaju, o grupo de estudos de pessoas tão queridas que nós já estivemos outras vezes, tanto quanto o nosso grupo de estudos aqui de Curitiba, né, o nosso Boa Nova, é o nosso grupo de estudo da nossa amada Casa Caminheiros do Bem, né, onde nós dedicamos o nosso trabalho para o Cristo nessa abençoada casa também. Estamos todos juntos, né? Aracaju e Curitiba, e o nosso grupo, como o de vocês também é em Aracaju, deve ter pessoas de outros estados, né? São Paulo, Santa Catarina, do Pará, lá da minha terra, né? Tem gente no nosso grupo de estudo nos ouvindo aí por muitos estados do país. E hoje nós vamos falar de alguns capítulos juntos, né? Não apenas de um, do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, e hoje especialmente vamos falar da caridade. E quando nós experimentamos dizer, falando de caridade, fora da caridade, experimente silenciar por alguns minutos, falando com um espírita, é claro. Experimente dizer para um espírita essas palavras, fora da caridade, e faça um silêncio de alguns segundos. E você vai perceber que automaticamente o espírita nos olhará e nos dirá, completará a frase: não há salvação. Fora da caridade não há salvação. É tão importante a frase que é mesmo o título de um dos capítulos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E quem é que não quer ser salvo? Salvo de quê mesmo? Salvo de quem? Ainda que, mesmo que nós não consigamos refletir de pronto sobre essa questão, salvo de quê? Salvo de quem? Quando nós ouvimos o fora da caridade não há salvação, é claro que nós imediatamente focamos a nossa atenção, a nossa energia para a caridade. Ela passa a ser o nosso alvo, já que nós queremos ser salvos, todos nós. Então, nós focamos toda a nossa atenção para a salvação, para a caridade, melhor dizendo, que nos leva à salvação. E vamos estudar com afinco, e sempre estudamos, especialmente na doutrina espírita, o sentido dessa palavra caridade, em todos os seus matizes. Não apenas o sentido, mas nós dividimos
o entendimento dessa caridade em caridade material, caridade moral, e procuramos estudar o que seria essa caridade. Como também nos ensina Kardec lá no capítulo 15, como já o dissemos do nosso Evangelho, onde ele nos fala de forma muito precisa, muito pormenorizada sobre a caridade, especialmente nesse capítulo, Kardec aborda bastante sobre a caridade material, a importância de nós estendermos as nossas mãos em nome do Cristo, àqueles que necessitam, de levar o alimento, a água, o medicamento, de visitarmos aqueles nossos irmãos em aflição, nos hospitais, nos presídios, abrigar o estrangeiro, como nos ensinou Jesus, ou seja, estudando o capítulo 15 do nosso Evangelho, nós entendemos de forma precisa a importância da caridade, o seu significado e a importância da caridade nas nossas vidas. Aprendemos também caridade material, aprendemos também sobre a caridade moral, que, curiosamente, está escrita, está disposta de maneira tão bela, mais ainda do que no capítulo 15, no capítulo 13 do nosso Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, em uma mensagem belíssima de um espírito chamado Irmã Rosália, e que é completada logo em seguida, no item seguinte, por um espírito chamado um espírito protetor. Então, eles descrevem ali, de forma belíssima, a importância do nosso entendimento com relação à caridade moral. Qual o conceito de caridade moral? Quando, sempre, nós devemos exercê-la nas nossas vidas. Por isso, a importância do entendimento. Essa caridade moral que parte desde um silêncio que possamos fazer diante de alguém que nos agrida em desequilíbrio, em aflição, até mesmo o perdão de ofensas mais graves. Essa caridade moral que é tão bem explicada, tão bem disposta nesse capítulo 13, claro, também no capítulo 15 do nosso Evangelho, nós podemos, então, no caminho de aprofundar o nosso entendimento sobre a caridade, nós podemos buscar o entendimento do que significa a caridade para o próprio Cristo, para Jesus, para o nosso Mestre. O que é a caridade segundo a entendia Jesus? Então, nós vamos recorrer ao nosso livro dos Espíritos, né, a primeira obra do Pentateuco kardeciano, e vamos ver lá na questão 886 sobre a caridade conforme a entendia Jesus. E vamos lembrar do nosso famoso BIP, né? Hoje nós estamos tão modernos, agora acabamos de falar dessa tecnologia que nos une, e existiam aqueles aparelhinhos BIP, lembram? Os aparelhinhos que quando os médicos, os profissionais que trabalham com profissões de mais urgência que precisam ser encontrados, que precisavam ser encontrados antes da era do celular, eles eram bipados, né? Então vinha lá a mensagem dizendo quem o chama, né? Quem o chamava, e eles então entravam em contato, e nós trouxemos isso para a nossa doutrina espírita, o famoso BIP, que é a caridade como a entendia Jesus. Benevolência. Benevolência para com todos. Indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. É a questão 886 do nosso livro dos Espíritos, nos falando de forma precisa, clara, sobre a caridade moral, como a entendia Jesus. E todo esse entendimento, então, se torna como um farol, se transforma como que balizas nas nossas vidas, para que nós, as entendendo o conceito da caridade material, o conceito da caridade moral, nós possamos navegar, por assim dizer, em águas seguras, vivenciando, não apenas compreendendo, a caridade, a importância dela nas nossas vidas.
e praticando essa caridade, tanto a material quanto a moral, porque esse espírito, no capítulo 13 do nosso Evangelho, a irmã Rosália, ela nos lembra que a caridade moral, ainda que os espíritos nos ensinem que é mais difícil do que a caridade material, ela, de ser praticada em função, difícil para nós, terráqueos, em função do nosso estágio evolutivo, ela não exclui a caridade material, especialmente nesse momento, quando bilhões de pessoas passam por severas necessidades em função da pandemia severa que nós estamos vivendo, uma das mais graves da história da nossa humanidade. Quantos pais de família sem emprego, quantas crianças sem ter o que comer, e nós podendo dividir esse alimento que nós temos a bênção de receber às nossas mesas, dividir os recursos, mesmo que sejam parcos, exercitando o que Jesus nos apontou quando a viúva se aproximou da fonte e lançou o seu óbolo, a sua moeda, e Jesus nos ensinou que era a mais meritória das ofertas, porque era tudo de que ela dispunha, diferentemente dos outros que se encontravam em volta, que colocavam na fonte, muitos deles, apenas para que os outros vissem, somente aquilo que excedia o que eles possuíam, em termos de posses, de bens, de moeda. Mas se a caridade, ela nos é tão bem ensinada pela nossa doutrina, se nós a estudamos de forma tão profunda, se nós buscamos essas reflexões nos grupos de estudos, nas palestras, no estudo individual, em grupo, se nós buscamos o entendimento do que é essa caridade, o que seria a salvação? Nós buscamos a caridade porque queremos ser salvos. Mas o que seria essa salvação? Onde nós encontraremos essa resposta de forma precisa, clara? A salvação é... Onde está a resposta para essa pergunta que nós fazemos costumeiramente nas nossas vidas, porque sabemos da importância do exercício da caridade? O que seria a salvação? Alguns anos atrás, conversando com um amigo de doutrina espírita, de uma casa espírita, depois de uma exposição, ele, então, terminada a exposição, ele me convidou para que eu visitasse a casa espírita e as obras que aquela casa fazia. E ele me mostrou sala por sala, os equipamentos, os brinquedos, a cozinha. Eles atendiam mais de 200 crianças e as suas famílias. Naquela casa espírita, e uma outra casa espírita, como que um posto avançado, num bairro pobre da cidade onde nós estávamos. E ele, então, me explicava do trabalho para o Cristo com muita alegria, com um brilho nos olhos, e nós podíamos notar o imenso amor que ele tinha no coração, no exercício daquelas atividades na casa espírita. E no final eu disse, poxa, mas como o Cristo é bom de nos conceder essas oportunidades de trabalho. Como é belo o trabalho de vocês. Vocês todos estão de parabéns, atendendo a mais de 200 famílias. E ele, então, olha para mim e diz, com esse trabalho, eu espero, pelo menos, que eu vá para Umbral. E eu silenciei, sem entender, e disse, mas, depois de alguns segundos da surpresa, mas como assim Umbral? Não entendi. E ele disse, sim, com todo esse trabalho para o Cristo, eu espero estar me livrando do abismo ou das trevas. E então que eu possa, pelo menos, com todo esse trabalho, ir para o Umbral. E aí eu olhei em volta, algumas pessoas olhavam assustadas, com os olhos arregalados. Meu Deus, se ele que é o diretor da casa, se ele que idealiza tudo isso, ou melhor, reflete a idealização de tudo isso, porque nós sabemos que tudo isso vem dos prepostos do Cristo, do plano espiritual, nós somos apenas instrumentos rudes aqui na Terra. Se ele, com toda a sua dedicação,
acreditava que tudo aquilo era tão suficiente, apenas o suficiente para que ele não fosse para as trevas e que ele estaria carimbando o passaporte dele para o umbral, as outras pessoas naturalmente imaginavam, meu Deus, e eu? Se ele vai para o umbral, com tudo isso que ele faz, e eu? O que tem abaixo do umbral? As pessoas se assustaram. O que é a salvação? A salvação seria irmos para o umbral ou seria ficarmos na Terra? Porque agora, diante dessa fase de transição pela qual o nosso planeta passa, nós imaginamos que a salvação seja ficar aqui na Terra. Afinal de contas, a Terra vai se transformar num mundo de provas, de um mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Afinal de contas, o que é a salvação, segundo o que nos fala Kardec? Qual é a salvação preconizada por Jesus? Onde é essa terra da promissão? Onde é essa Canaã? Onde é a nossa salvação? É voltar para a terra? É ir para o umbral? É voltar para a terra reencarnando aqui, tão somente porque a terra está começando um processo de transformação agora, para que ela se torne, daqui a séculos, um mundo de regeneração? A salvação, então, seria permanecer aqui na Terra, reencarnando aqui, e não ser exilado para um mundo ainda inferior ao que nós já vivemos? Seria isso a salvação? Se nós seguirmos verdadeiramente o que nos ensinou Kardec, se nós olharmos o capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeito, se nós entendermos, lermos, aprendermos, introjetarmos, sentirmos o que é, segundo a instrução dos Espíritos, o homem de bem, se nós seguirmos todas aquelas instruções do homem de bem, do verdadeiro espírita, que estão contidas nesse capítulo 17, Sede Perfeito, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, se nós buscarmos aprofundar esse entendimento sobre a caridade e nós procurarmos sentir verdadeiramente a caridade, conforme nos ensinou Cristo, se nós praticarmos a caridade, conforme nos diz Kardec, lá na questão 893, a mais meritória de todas as virtudes, a caridade verdadeiramente desinteressada, se nós vivenciarmos todos esses ensinos contidos em Kardec, no Pentateuco, nas obras subsidiárias sérias, a nossa salvação seria permanecer na Terra, seria reencarnar aqui nesse mundo. O que era, ou o que é, a salvação a que Jesus se referia e se refere, o que é a salvação segundo o Cristo? Se eu me apresentar com o traje nupcial no festim de bodas, ou seja, se eu me apresentar no cumprimento da lei, como nos ensina Kardec, sobre esse traje nupcial, se eu me apresentar com um festim de bodas, cumprindo a lei de caridade, de justiça, de amor e caridade, se eu tiver fé na vida futura, se eu apresentar o coração puro, ou seja, se eu me apresentar diante da vida vestido desse festim de núpcias a que Jesus se refere, eu ainda assim voltarei para a terra? Se eu amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo, se eu estender a minha capacidade de amar para além do amor ao meu próximo, mas até elevar a minha capacidade de amar até o amor aos meus inimigos, se eu aprender a perdoar 70 vezes 7 ou mais, se eu aprender que não preciso perdoar, porque então eu aprenderia a não me ofender. Se eu confessar o Cristo, crer em todos os seus ensinamentos, vivenciá-los a todos, não apenas em meus atos, mas em meus pensamentos, em meus sentimentos,
se eu seguir o Cristo verdadeiramente, se eu confessá-lo, se eu vivenciá-lo em cada instante da minha vida, eu serei salvo voltando aqui para a Terra? Seria isso a salvação? Seria isso o que Kardec nos propôs? É essa a proposta de Jesus? Ainda que o sigamos fielmente, ainda que sigamos os ensinamentos que nos foram codificados pelo seu enviado, por Kardec, ainda que eu seja fiel a todos esses ensinamentos, a salvação seria voltar para a Terra? Claro que nós precisamos estar aqui agora. É necessário a encarnação. Nós precisamos estar aqui nesse momento, vivendo a nossa vida material, vivendo nesse planeta, porque Deus não se engana. Estamos, nos ensina os espíritos, no melhor lugar, no melhor tempo para o resgate dos nossos débitos, para a nossa evolução. Para que, aliás, nós estamos aqui? No capítulo 11 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos lá no item 13 uma mensagem que, se bem compreendida, muda a nossa compreensão de vida. Muda a forma com que nós enfrentaremos as vicissitudes da vida, as dores e as aflições, quando um espírito protetor, assim ele se identifica, nos envia uma mensagem, nos traz uma mensagem que veio de Cracóvia, que foi compilada por Kardec em 1861, quando ele nos diz que o objetivo exclusivo de nossa encarnação é a nossa evolução moral. O objetivo exclusivo é a nossa evolução moral. Para isso nós estamos aqui. Para a nossa evolução moral. Mas nós criamos um imenso problema nas nossas vidas. Nós mesmos. E muitas vezes nós espíritas criamos esse problema. Porque nós, sabedores da lei de reencarnação, do dogma da reencarnação, dogma no sentido de verdade, dogma no sentido de fé raciocinada, de justificativa, de explicação das leis de Deus, houve um probleminha na conexão do Armando. O pessoal do Armando que esteja aí, a família do Armando, a Amanda, pode avisar o Armando que a conexão dele caiu, por favor? Bem no momento que a gente estava em alta reflexão, hein? Coisas de ao vivo, minha gente. Marta, hein? Pronto, acho que agora ele voltou. Pronto, aí chegou, voltou, Armando. Já estava aqui. Voltamos. Obrigado, caiu a conexão aqui, viu? Nós estamos ainda num mundo ainda tão imperfeito, né? E apesar da bênção da nossa rede, ainda assim, às vezes cai a conexão. Mas ainda bem que voltamos de volta, a conexão eletrônica caiu, mas a nossa conexão do coração e a nossa conexão mental não caiu. Então, diante desse dogma da reencarnação, dessa verdade que junta as nossas vidas com a justiça divina, nós criamos um imenso problema quando adiamos o nosso progresso, objetivo primordial das nossas vidas, para as outras encarnações. Acreditando que nós teremos inúmeras, e as teremos, encarnações para progredir. Portanto, para que ter pressa? Um grande amigo meu, há muitos anos atrás, de outra religião, mas cristão, se dizia muito preocupado comigo, pela nossa amizade, o amor que nos unia, e ele dizia para mim, você precisa aceitar o Cristo. E eu dizia, mas eu já aceitei. Ele disse, mas essa sua crença, ela não vai te levar a Deus. Esse teu espiritismo vai adiar o teu progresso, você vai ver, quando chegar lá, que nada disso que você estudou é verdade. Vai haver o dia do juízo final, e você vai ver que realmente você atrapalhou a sua evolução, e você pode, inclusive, padecer no fogo do inferno, ele dizia.
E nós conversávamos sempre sobre isso pela nossa amizade, toda a afinidade que nos unia. Ele dizia, poxa, eu fico preocupado se um dia nós nos separarmos e não pudermos mais nos ver. E eu estou vendo que é isso que vai acontecer. Eu dizia, mas por quê? Ele dizia, porque eu vou para o céu e você talvez para o inferno. Porque você não aceitou Cristo, você não aceitou Jesus no seu coração. E eu então dizia para ele, mas são formas diferentes de crer, Deus é o mesmo, Cristo é o mesmo, mas nós vamos nos encontrar. Ele, não, nós não vamos. E eu dizia para ele, nós vamos. E ele disse, vamos fazer o seguinte, quando nós desencarnarmos os dois, quando nós morrermos os dois, nós nos encontraremos e você vai ver que eu estava certo. E então um dia, eu disse, tá bom, então no dia desse dia nós nos encontraremos. E ele então um dia chegou para mim e disse, eu estou muito preocupado, porque eu descobri que nós não vamos verdadeiramente nos encontrar mais, porque realmente você irá para o inferno e eu irei para o céu. E eu então sorri e disse, mas o que ele fez, meu amigo, chegar a essa conclusão? E ele me disse, é que vocês espíritas, vocês acreditando na reencarnação, vocês deixam para efetuar as mudanças, as transformações morais de vocês para as próximas encarnações. Vocês acreditam tanto nessa coisa de reencarnação que vocês como que se paralisam, adiam o progresso de vocês. Eu, acreditando que só essa encarnação existe, só essa vida existe, tudo estou fazendo, com todas as minhas forças estou agindo na minha transformação moral para que eu aproveite a única existência que Deus está nos concedendo. E você, adiando esse teu progresso, acreditando nesse teu espiritismo, você está perdendo a oportunidade do progresso, porque eu vejo você falando da reencarnação e do teu progresso nas outras encarnações. Nós realmente criamos um imenso problema para nós mesmos quando nós associamos o nosso progresso apenas ao número de encarnações, apenas ao tempo. Hoje ainda eu conversava com uma amiga e ela me dizia, eu tenho procurado buscar mais equilíbrio na minha exigência, ela é muito exigente com relação à disciplina no lar, a disciplina com ela mesma, ela organiza tudo na casa dela de forma tão bonita, ela é uma pessoa muito organizada, muito disciplinada, e ela disse que às vezes aquilo a deixa um pouco tensa e às vezes isso deságua até no corpo físico dela em forma de desequilíbrio, em forma de doença, e ela me dizia que ela precisava entender que ela precisava continuar com aquela disciplina, afinal de contas, todo espírito verdadeiramente evoluído e que busca a sua evolução, ele é um espírito organizado, mas que ela precisava fazer isso com mais tranquilidade, sem levar essa tensão, esse estresse aos demais membros da sua amada família. Mas ela disse para mim, eu sei, eu estou do caminho, mas é o tempo que vai me fazer. É o tempo, né? Eu estou sabendo que eu preciso melhorar, mas é só o tempo que vai me fazer melhorar a forma com que eu transmito essa minha exigência para a disciplina comigo mesmo e com aqueles que me cercam. Ou seja, ela, mais uma vez, como muitos de nós, associa o tempo à nossa evolução. E muitos de nós associa o número de encarnações à nossa evolução. Como se todos nós tivéssemos que seguir um tempo pré-determinado para evoluir, para chegar em estágios evolutivos. Como se todos os alunos de uma escola precisassem seguir o mesmo trajeto para chegar ao mesmo lugar, com as mesmas notas exatamente. Isso seria justo? Onde está a justiça de nós nos sermos os mesmos, sermos o mesmo que outras pessoas que não se esforçam o mínimo para a sua própria evolução moral, para a sua própria transformação? Onde estaria a justiça? Para que nós nos esforçaríamos se dependesse apenas do tempo ou do número de encarnações da nossa evolução, objetivo exclusivo da nossa passagem aqui pela Terra? Para que esse esforço? Se existisse um número determinado de encarnações, para quê? Para que o meu esforço? Não, lá em 10.555,13 encarnações, eu então me transformarei desse para aquele nível. Será? A questão 169 do nosso Livro dos Espíritos, nessa questão, Kardec pergunta, é sempre
invariável o número de encarnações? Invariável. Ou seja, nós todos precisaríamos do mesmo número de encarnações? E os espíritos respondem, de forma nenhuma. O número de encarnações depende dos esforços que o espírito faça, cada um, para o seu aprimoramento moral. Portanto, ainda que alunos, nós não chegaremos ao fim ao mesmo tempo. Onde estaria a justiça disso? Para que os nossos esforços? Para que os ensinamentos do Cristo, se, ao invés dos meus esforços para segui-lo, o que determinaria a minha evolução seria tão somente o número de encarnações ou um tempo pré-determinado que nós falamos, mas que nós sequer sabemos identificar que tempo seria esse. Que fim é esse, aliás? Questão 170. A questão seguinte. O que se torna o espírito depois da última encarnação? Espírito puro. Nós, então, precisamos reencarnar, encarnar e reencarnar até que nós nos tornemos espíritos puros. É uma longa jornada, mas de evolução. É uma jornada não de estagnação, não de crença no progresso, por um tempo determinado, ou por outras encarnações, ou por um número determinado de encarnações, mas é uma longa jornada incessante para o progresso. Não progredir, nos diz Kardec, é recuar. Porque tudo em nossa volta no universo progride se nós estacionarmos com essa crença limitante de que nosso progresso se dá apenas com o tempo ou número de encarnações, nós estagnaremos. Não pode ser assim. Nós não podemos associar o nosso progresso ao tempo. E esse fim a que se refere Kardec, quando nós então não precisaremos mais nos encarnar, quando nós então nos tornarmos espíritos puros, existe uma longa jornada que vai de quando nós fomos criados, como nos diz Kardec, até essa condição de espíritos angélicos, de espíritos puros. E então nós casamos, por assim dizer, a questão 100, que fala das 3 ordens e das 10 classes, nossos espíritos, desde quando fomos criados até quando nós nos tornamos espíritos puros. Espíritos de primeira ordem, de primeira classe. Então, nós temos uma imensa jornada. E Kardec une essa questão 100 até a 113, quando ele discorre sobre esses nossos estágios evoluindo, nos fornecendo as características gerais de cada ordem, de cada classe em que nós vamos nos encontrar, onde nós podemos, inclusive, analisar para ver onde nós nos encaixamos. Ele casa essas questões, essas 14 questões, com o capítulo 3 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos propõe as categorias dos mundos habitados. O mundo primitivo, morada dos espíritos recém-saídos da criação divina, e onde se desenvolvem os primeiros aprendizados, quando nós somos colocados, depois da criação, por Deus, simples e ignorantes. O mundo de provas e expiações, que é onde nós vivemos. O mundo de regeneração, mundos intermediários de vida ainda material. Os mundos ditosos, 4ª categoria, morada de espíritos desmaterializados, e os mundos celestes ou divinos, moradas, nos diz Kardec, dos espíritos puros. O que é a Terra? Onde é que nós nos situamos? Num mundo que Kardec chama os 2 primeiros mundos, as 2 primeiras categorias, nesse capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, ele nos diz que esses 2 primeiros mundos, de provas e expiação e mundos primitivos, são mundos inferiores, moralmente, intelectualmente. Os mundos intermediários são os mundos de regeneração ainda de vida material, e então, quando nós chegaremos numa outra fase nos mundos ditosos e celestes ou divinos, que são moradas de espíritos desmaterializados, onde a vida já é imaterial. E nós, então, aprofundando o estudo da doutrina espírita, nós vamos ver que nós temos 5 princípios básicos, que são a existência de Deus,
a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências e... deixa para lá o resto. Muitas vezes nós esquecemos da pluralidade dos mundos habitados. Muito se fala desses 4 primeiros princípios básicos da nossa doutrina, muito se estuda mais. A pluralidade dos mundos habitados, nós esquecemos, muitas vezes, da importância que ela tem nas nossas vidas, que o estudo desse princípio básico da nossa doutrina tem nas nossas vidas. Porque nós, muitas vezes, nos acreditamos habitantes do planeta Terra e acreditamos que passaremos toda a nossa evolução aqui, no planeta Terra. Mas Kardec nos diz, nesse mesmo capítulo, lá no item 5, no capítulo 3, de que nós, o espírito, não se acha preso indefinidamente em um orbe, apenas em um planeta, e que ele não cumpre todas as fases de sua evolução em um único planeta. É a transmigração dos espíritos, nossa, pelos diversos mundos, pelas diversas moradas que o Pai nos oferece no universo. E Kardec mesmo nos incentiva a esse progresso. Ele nos diz, nesse mesmo capítulo 3, que à noite, quando estivermos orando, que olhemos para o céu e contemplemos a abóboda azul, salpicadas de estrelas, salpicadas de prata nos céus, e que nós peçamos a Deus que um mundo de regeneração se abra para nós depois dessa expiação na Terra. Kardec não nos convida a voltar para cá. Ao contrário, ele nos incentiva nesse capítulo a nós pedirmos a Deus para nós evoluirmos. E nós podemos, então, habitar, pedir, nós podemos, então, encarnar onde nós quisermos? Não. Na questão 184, quando Kardec pergunta se nós podemos escolher o mundo que nós podemos habitar, os espíritos dizem, não, nem sempre. Mas vós podeis pedir. Nós podemos pedir. Mas o que nós pedimos? Podemos seguir o conselho de Kardec e ir para um mundo melhor, que é um mundo de regeneração. É o que Kardec nos diz, nos ensina a fazer. Aliás, a mensagem é de Santo Agostinho. Contemplai a abóboda azul, na linguagem poética e sempre bela de Santo Agostinho, nos incentivando ao convite para que nós peçamos a Deus para irmos para o mundo de regeneração. Mas o que é um mundo de regeneração? É um mundo ainda de vida material, onde ainda existe, apesar de não mais os sofrimentos e aflições como nós conhecemos aqui na Terra, mas ainda existe o império dos sentidos, ainda existe a matéria, ainda existe a encarnação na carne, no corpo de carne, no corpo material denso. E desses mundos nós podemos, se não progredirmos, voltarmos aos mundos de provas e expiações como nós encontramos hoje. Será que não seria melhor nós almejarmos mais, pedirmos mais, então? Até onde nós podemos ir com os nossos pedidos? Já que nessa questão 184, Kardec nos diz que é possível, os espíritos nos dizem que é possível, que nós podemos pedir a Deus para habitar mundos melhores do que os nossos. Nós podemos pedir, fazer esse pedido ao Criador, e seremos atendidos segundo o nosso merecimento. Até onde nós podemos pedir? Nós podemos pedir para ir direto para um mundo celeste ou divino, morada de espíritos puros, porque aí nós estaremos livres da matéria, das agruras da vida material, porque Kardec nos diz que se a origem das nossas aflições e sofrimentos aqui na Terra, lá no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, se a origem das nossas aflições está em outras encarnações, nas pretéritas e nessa, no capítulo 3 ele vai nos dizer que a natureza das nossas aflições está aqui no nosso planeta, na vida material, nas agruras da vida material e no convívio com os maus. Portanto, nós poderemos almejar a vida imaterial. E por que não logo em um mundo celeste ou divino, morada de espíritos puros, se nós seguirmos tudo o que conhecermos
sobre os ensinos do Cristo, sobre o que nos ensina Kardec e os Espíritos, podemos ir então para um mundo celeste ou divino, morada dos espíritos puros? E Kardec nos responde na questão 192, não. Porque o que considereis perfeitos na Terra, a perfeição a que o homem pode atingir na Terra, está longe de ser a perfeição plena, relativa, porque absoluta só Deus, a que um espírito pode atingir. Portanto, daqui da Terra, nós não podemos ir direto para o mundo de espíritos puros, mas e os mundos ditosos? Podemos pedir para ir para o mundo ditoso? O que nos diz Kardec, que nos traz essa classificação dos mundos a respeito desse pedido? Podemos pedir para ir para um mundo ditoso? Sim, é a resposta. Nós podemos pedir. Mas pedir seria uma coisa, conseguir é outra. Então nós recorremos à Revista Espírita, a revista científica de estudos psicológicos de Kardec, que perdurou de 1858 até 1869. Nós vamos logo no primeiro ano, em abril de 1858, da Revista Espírita, ver uma comunicação de Kardec com o espírito Bernard Palissy, francês, oleiro famosíssimo no mundo, cujas obras estão até hoje no Museu de Louvre, na França, ele francês, nessa comunicação em que Kardec faz 82 perguntas e Bernard Palissy nos dá 82 respostas tão claras. Kardec pergunta na questão precisamente 79. Seria possível, diante das maravilhas que nos trouxe Bernard Palissy na vida, no mundo ditoso em que ele habitava, em que ele habita, seria possível sair um homem direto da Terra para o seu planeta, para o seu mundo ditoso? Resposta de Bernard Palissy: sim, é possível. Mas por que nós ouvimos tantas pessoas dizerem que não? Eu já ouvi até alguns dizerem: só quem pode fazer esse pedido é a Tássia. Conhece a Tássia e o irmão dela. Eles podem fazer esse pedido. A Tássia está se achando. Porque um terráqueo fazer um pedido a Jesus, a Deus, para sair de um mundo tão inferior e primitivo como o nosso, para um mundo de provas, para um mundo ditoso de vida imaterial, está se achando. E o que nos diz Kardec, então? Na própria codificação, no próprio Pentateuco, lá no item 25 e 26 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, São Luís nos fala sobre a necessidade da reencarnação e nos diz que voltar para o mundo material. E Kardec completa no item 26, no mundo material e desgraçado, inferior, ainda que abençoada escola, mas que Kardec classifica no capítulo 3 como hospital, presídio, pois aqui nós estamos presos, voltar para esse mundo, nesse caso, a encarnação é então um castigo. Quando, nos diz Kardec, pelos nossos próprios esforços nós já poderíamos ter atingido a condição de espíritos desmaterializados, pelo nosso esforço, pela nossa melhoria material, nós poderíamos abreviar o tempo de encarnação em corpos materiais e saltar, diz Kardec, de uma só vez pelos mundos intermédios que nos separam dos mundos superiores, esses de vida imaterial, ditosos e celestes ou divinos. Portanto, irmãos, se daqui não podemos almejar, porque nem conhecemos as qualidades de um espírito puro, se daqui não conseguimos ir para esses mundos celestes ou divinos de vida imaterial, Kardec nos diz que daqui nós podemos ir, sim, para os mundos imateriais. Por isso, esse é o convite de Kardec. E quando alguém os diga que não seja possível, lembrem sempre, crenças limitantes apenas retardam o nosso progresso. Nunca permitamos que ninguém nos diga até onde podemos chegar, que ninguém limite os nossos horizontes. O convite do Cristo,
o convite de Kardec, a salvação, o porto seguro da existência imortal, a vida eterna a que se refere Jesus, está claramente estabelecida na doutrina espírita. E são esses mundos ditosos, mundos de vida imaterial. É esse o convite do Cristo. É esse o convite de Kardec. Portanto, basta que sigamos ao nosso Salvador, basta que estudemos e vivenciemos Kardec. Não é, minha querida Jo e minha querida Marta? Sigamos Meu ao amigo, Cristo. é você falando e eu aqui pensando. Vou começar a mudar minhas orações. Estou pedindo muito basiquinho, viu? Eu tenho que dar uma melhorada, dar um upgrade nesses meus pedidos aí. Você tem razão. A gente tem que sempre... Eu anotando tudo, viu? Para poder aprender. E eu gostaria de destacar que você falou bem da irmã Rosália, e é por isso que o nosso grupo se chama Grupo de Apoio Espiritual Irmã Rosália. Olha, meu Deus, como pode? Eu não sabia. Vejam a sintonia, como é belo a sintonia que Deus nos proporciona, né? Que coisa bela, que bonito. Que bom isso saber. Mesmo, justamente para voltar para essa questão da verdadeira caridade. E aí vamos fazer aqui as perguntas. Armando tá bombando no chat, viu? Vamos lá. Tem pergunta, Padre Adel. Mas a pergunta primeira é do meu sobrinho do coração, Luiz Miguel, meu príncipe. 9 aninhos, viu, Armando? Já tá aí mandando pergunta. Beijo, Tia Jo. Ele tá dizendo aqui, tenho 9 anos. De que forma posso fazer a caridade sendo criança ainda? Um beijo de Tia Jo. Beijo, meu amor. Luiz Miguel Ramis, que coisa boa, né? 9 aninhos, mas que belo, com 9 anos, não apenas nos assistindo, se interessando e fazendo perguntas. Que bom, que bonito. Boa, né? E uma pergunta profunda, né? Como é que eu posso fazer a caridade? Luiz, o mais importante que nós podemos fazer com relação à caridade é doar do que temos. E você tem muito. Alguém com 9 anos, você já imaginou você dando um sorriso para alguém? Você dando um sorriso num hospital, por exemplo, num hospital infantil, em área que você possa ir, é claro. Você já pensou você entregando um pão a alguém que tenha fome, em nome do Cristo? Você já pensou você silenciando diante de uma palavra de algum amiguinho lá que se aborreceu e falou feio com você? E você pensou, mas Jesus nos falou do perdão das ofensas. Eu vou silenciar, como nos disse a irmã Rosália, eu vou silenciar e não vou rediscutir com ele. Já pensou que belo, Luiz? Isso é caridade. É você dar do que você tem, inclusive, Luiz, do tempo, que é uma das nossas ferramentas mais preciosas que nós temos, Luiz, é o tempo. Esse é seu. Você pode doar para quem precise. Já temos outra pergunta do Alexandre Siqueira, nosso companheiro do GAE. A caridade, dentro de todas as suas formas e o seu caráter essencial em nosso processo evolutivo, poderia ser considerada a verdade dita pelo Cristo que nos libertaria? Sem dúvida, sem dúvida. Porque a caridade, ela, praticada em toda a sua essência, nos diz Kardec, lá no capítulo 15, ela é absolutamente contrária a todas as nossas imperfeições. Qualquer das nossas imperfeições, ela é contrária, elas são contrárias, qualquer uma delas, à prática da caridade, material e moral. Portanto, é sim, Alexandre, é assim, a caridade, ela é a essência do amor do Cristo. A caridade é o amor vivenciado, sem dúvida nenhuma. Olha a outra, eita, tá dando a minha família aqui, viu? Agora é a minha mãe. Olha! A primeira e única, Dona Celeste, amor de minha vida, minha rainha. Vem do céu, a Dona Maria Celeste vem do céu, Maria e Celeste, né? Ela está perguntando aqui, viu, Armando? Buscar a caridade esperando não ir para o umbral ou evitar o exílio, não estaria fazendo uma troca? Deixando uma mão enxergar o que a outra estaria fazendo? Existe mérito? Essa questão do mérito com relação à caridade, ela foi colocada no nosso estudo lá no Boa Nova, que os nossos queridos irmãos estão participando. Um beijo para vocês todos, estamos juntos, né?
ela foi colocada como pergunta. É muito importante nós entendermos que a caridade desinteressada é a mais meritória de todas as virtudes, conforme nós citamos a questão 893 do Livro dos Espíritos, mas nós não podemos fazer a antítese, nós não podemos acreditar de forma absoluta que uma caridade praticada, ainda que de forma interessada, que ela deixe de ser caridade. O que Kardec nos diz é que a caridade desinteressada é a mais meritória das caridades, não é? Agora, quando nós fazemos, nos diz Jesus, a caridade para que as mãos esquerda vejam o que dá à direita, nesse caso, o Cristo nos diz, Jesus nos diz, já recebestes a vossa recompensa. E a nossa recompensa, nesse caso, para aqueles que praticam a caridade dessa forma, é a exposição da nossa personalidade, né? É a nossa aparência diante dos demais, é a construção de uma imagem não verdadeira, né? E o Cristo chama isso de forma até pesada, né? Ele nos ensina que é até hipócrita de nossa parte quando nós estendemos a mão pensando na recompensa, e especialmente quando essa recompensa é apenas a projeção da nossa personalidade. Mas quando nós fazemos a caridade, ainda que pensando no nosso futuro, na nossa futura habitação, na nossa vida futura no plano espiritual, ainda assim ela tem méritos, porque essa caridade, ela leva benefício aos nossos irmãos. E nesse exercício da caridade, eu vou aprendendo a amar. Porque quando eu faço a caridade no início, buscando essa recompensa futura, eu entro em contato com meus irmãos necessitados, tanto quanto eu mesmo, e eu aprendo a amá-los. A cada dia mais eu passo a construir o verdadeiro amor, porque um sorriso que ele dê, uma dor que a gente alivie, quando nós percebemos isso nos olhos dos nossos irmãos, não que nos digam obrigado, ou que nos olhem com gratidão, mas nesse exercício da caridade nós aprendemos a sentir alegria, que é o que nos diz Kardec, no desenvolvimento do amor verdadeiro. Nós começamos a sentir lá no Homem de Bem, do capítulo 17, que nós estamos estudando no Boa Nova, nós aprendemos a sentir alegria pelo bem praticado. Portanto, a caridade, ainda que de início seja aguardando alguma recompensa, ela ainda assim é meritória. Não como a mais meritória de todas, a desinteressada, e, claro, não tão rebaixando a caridade à simples projeção social, porque, então, a recompensa já estaria recebida, já teria sido recebida, né? Muito bem, isso Pois mesmo. é, isso mesmo. E a Muito Jane bom. aqui comenta, ó, não é o tempo que temos, mas são as ações praticadas dentro desse tempo. Jane de Fátima Gazola. Maravilhoso, Jane. Exatamente. Os comentários que depois você vai poder assistir, né? Sim. Na fala da Jane, a Jane está se apossando, tomando posse do seu próprio destino. Porque nós podemos entregar o nosso destino na mão dos outros. Ah, mas eu reagi assim porque ele reagiu assim. Eu estou triste porque ele não me dá amor. Eu estou triste porque aquele outro é ingrato, ou eu estou encolerizado porque alguém está encolerizado comigo, então eu transfiro o sucesso, a responsabilidade do meu progresso para terceiros. Mas nós fazemos isso também quando nós transferimos apenas para um tempo pré-determinado que nós nem sabemos estipular qual, ou para um número determinado de encarnações que nós igualmente não sabemos determinar qual seria esse número. Quando nós transferimos essa responsabilidade do nosso progresso, da nossa transformação moral para terceiros, sejam eles outras pessoas, situações, sofrimentos, dores, aflições, o tempo ou o número de encarnações, eu perco a posse e a responsabilidade, abro mão da responsabilidade pelo meu próprio progresso, pela minha própria transformação. Certíssima, Jane. E aí, então, acho que a gente pode explorar um pouquinho o Armando, viu, Marta? Para poder aproveitar mais um pouquinho com a gente, pedir para ele fazer a nossa prece final aí. Ele está tão inspirado que acho que vai vir uma prece belíssima. Chegamos ao nosso final. E na próxima semana estaremos aqui novamente com mais uma palestra muito boa, que vai ser surpresa para vocês. Mais tarde, vocês vão olhar lá no quem será nosso próximo palestrante. E como o Josi falou, pediu, vá para você a prece final, Armando.
Nos deu prazer. É uma honra, com certeza. É uma alegria intraduzível. Nós todos podermos juntos elevar os nossos pensamentos a Jesus e agradecer em cântico uníssono com todos os nossos corações pela oportunidade dessa noite, mestre querido, pela oportunidade do Espiritismo nas nossas vidas, pela tua existência, mestre amado, em cada momento das nossas vidas. Te agradecemos, mestre, por cada um dos teus ensinamentos libertadores, por cada uma das verdades que nos trouxestes, que rompem as correntes nas quais nós mesmos nos entrelaçamos por milênios, nos trazendo a liberdade verdadeira. Obrigado, mestre querido, pelo teu imenso e intraduzível sacrifício de desceres até nós, espíritos ainda tão inferiores, tão endurecidos, tão teimosos. Obrigado por seres esse farol que nos conduz ao nosso Pai. Abençoa-nos a todos, amado mestre, e que cada um dos teus ensinamentos que nos foi trazido nessa noite, pelos teus prepostos, pelos teus mensageiros do amor, os teus verdadeiros trabalhadores, apenas veiculados por nós, teus servos, ferramentas rudes que somos, carpinteiro celeste, possa permanecer cada um desses ensinamentos nos nossos corações, nas nossas mentes, e que possamos, então, vivenciá-los nas nossas vidas, em cada instante, em cada ato, em cada palavra, em cada pensamento e em cada sentimento. Sê conosco, mestre amigo, agora e sempre. Assim seja. Então, pessoal, para quem está em tratamento espiritual, nós sugerimos que, nesse momento, se recolham para receber as vibrações que os nossos médiuns irão emanar para vocês. E avisar a todo mundo que vai lá embaixo, dá o like na nossa palestra, se inscreve no nosso canal e aciona o nosso sininho, né? Para receber todas as informações de novos trabalhos aqui do GAE. E na noite de hoje, nós agradecemos a todos e pedimos que Jesus continue a iluminar a todos nós. Até a próxima. Agradecer o nosso amigo Armando pela disponibilidade. E quem está perguntando se a palestra fica disponível, fica sim. Nesse mesmo canal, está disponível no YouTube. Vai ficar lá, fica permanente. Certo, pessoal? Até a próxima. Armando, Beijo no coração de todos. muito obrigada. Um beijo. Obrigado, amiga. Foi uma alegria. Até logo, Armando. Até logo. Obrigado. Vocês também.